lá, nossa terceira aula vai ser sobre medição de tensão, transformadores de potencial, ok? Bom, para medir tensão, né, o nome do instrumento que faz essa medição de tensão, essa grandeza de tensão V, é o voltímetro. Naturalmente, ele tem que ser conectado em paralelo, porque se ele vai medir tensão, a tensão é igual quando os elementos estão em paralelo, né? Então, ele tem que ser em paralelo, tá? Pode ser analógico, pode ser digital. Ele é capaz de medir AC e ou DC, dependendo, né, do projeto medidor. Se for bobina móvel, naturalmente vai ser DC. Se for ferro móvel, pode ser os dois, por exemplo. Ou até mesmo bobina móvel com retificação. Fato que o fabricante que vai definir qual tipo de sinal ele vai medir, ok? Ou quais. Deve ter alta impedância, né? E quando eu falo impedância, é quando você está medindo sinais AC, e alta resistência se for sinal DC. Tudo bem? E pode utilizar diversas faixas de grandeza utilizando mudança de escala. Ou seja, um instrumento desse não vai medir simplesmente um valor. Por exemplo, nesse desenho aí de 0 a 300 volts. Eu posso ter um instrumento que pode medir em várias faixas, dependendo do que você ajustar na chave seletora, eletromecânica ou até mesmo uma escolha digital. Ok? Bom, o eletromecânico, né, o projeto dele tem que garantir a circulação no voltímetro, né, da menor corrente necessária para deslocar o ponteiro do sistema de medição. A gente chama de galvanômetro, tá? O galvanômetro nada mais é do que esse conjunto de bobina, ímãs e ponteiro, mola, ou seja, todo aquele conjunto que faz a conversão do sinal elétrico de corrente num deslocamento de ponteiro, ok? Esse é o galvanômetro. E ele pode ser em diversas formas de construção, como eu apresentei na aula passada. Então, o eletromecânico, ele vai precisar de corrente para deslocar um ponteiro proporcional à tensão, e você tem que fazer um projeto que essa tensão corresponda a uma corrente, e essa corrente corresponda a um deslocamento do ponteiro que vai indicar uma tensão. Então, é basicamente essa sequência. Você transduz tensão e corrente, e depois transduz corrente e uma indicação de ponteiro, ok? Bom, ele tem que influenciar o mínimo possível do circuito original. Então, o ideal seria se ele fosse um voltímetro com a impedância ou resistência infinita, ou seja, que não circulasse corrente por ele. Mas pensando no eletromecânico, né, se não circula corrente com ele, eu nunca teria um deslocamento de ponteiro. Então, eu tenho que construir um voltímetro, um galvanômetro, que se sensibilize com a menor corrente possível. Porque aí, pela menor corrente possível, eu vou estar influenciando menos o meu circuito original. Essa figurinha à direita aí, branquinha, mostra bem isso. Originalmente, né, eu só tinha o resistorzinho R em série com o resistorzão R, entre os terminais A e B. Então ali eu tinha uma corrente, não é I, né, era uma outra corrente X, por exemplo. Na hora que eu adiciono o voltímetro e ele tem uma resistência aí, ao colocar esse voltímetro aí, que nada mais é a soma dessa resistência RV com a resistência do galvanômetro, ou seja, independente, ele tem uma resistência. Ele adiciona uma resistência entre os terminais A e B. E, naturalmente, essa resistência, em paralelo com uma outra resistência já existente, vai resultar numa outra resistência. O resultado dessa combinação aí, desse equivalente de resistências, já alterou o sistema. Eu vou ter uma outra corrente passando I, que nada mais é do que a soma da corrente que está passando em R, I1, que não era a corrente X, já é outra, porque a tensão AB já é outra, porque eu coloquei um outro elemento aí, e a corrente 2 é aquela que vai para o voltímetro. Agora pensem comigo, se esse voltímetro tivesse uma resistência infinita, a corrente 2 seria 0, ok? Portanto, o meu circuito original continuaria sendo o resistorzinho em série com o resistorzão. E aí a tensão do terminal AB continuaria sendo a tensão original, ok? Já o eletrônico, o voltímetro eletrônico, né? O projeto dele basicamente é você fazer uma redução proporcional da tensão medida para valores limites do conversor AD. Ou seja, se eu estou medindo um certo nível de tensão, eu tenho que converter ele para um nível que o conversor AD é capaz de medir. Por exemplo, se eu vou medir 300 volts, eu não vou conseguir fazer isso no conversor AD dentro do meu circuito eletrônico. Então, eu tenho que fazer essa conversão dos valores, que mais para frente eu vou tentar deixar isso mais claro. Ok?
Mas mais uma vez, tem que ter alta impedância também. Não adianta eu botar um voltímetro digital com uma impedância baixa na entrada ou uma resistência baixa na entrada. Isso vai criar problemas no circuito original. Em geral, os eletrônicos, os voltímetros eletrônicos, eles têm uma impedância maior do que o eletromecânico, ou seja, ele influencia menos a medição. Mas isso é só em geral, não é regra. Bom, vamos ver que os maioria dos voltímetros você tem a capacidade de mudar uma chavinha seletora, e ao fazer essa mudança da chavinha seletora, você pode mudar a sua faixa de medição. Por exemplo, aí, de 0 a 150 a escala, aí, você pode mudar isso para 0 a 300 ou 0 a 600, dependendo da chave seletora. Isso no eletromecânico, tá? E como é que é feito isso? Isso é feito através de um divisor de tensão. Você sabe que o divisor de tensão, né, as tensões dividem proporcionalmente nos resistores. Então a tensão naquele resistor R2 ali vai ser a resistência dele, R2, dividido pelo total, vezes a tensão total. Então é uma proporção da tensão total em relação às resistências, ok? Então vocês vão ver que o voltímetro nada mais é do que isso. Esse voltímetro eletromecânico, você coloca uma resistência de alto valor em série com o galvanômetro, que vai ter uma resistência interna dele, e com isso você faz uma divisão de tensão, tá? E aí, naturalmente, uma tensão aplicada no galvanômetro, tem uma corrente naturalmente nesse galvanômetro que vai indicar a tensão no ponteiro, tá ok? Então eu falei, tensão se transforma em corrente, corrente se transforma em deslocamento de ponteiro. E aí a mesma coisa, você pode ter uma chave seletora dessa aí num eletrônico, um eletrônico digital. Você muda ali a chave seletora, então ele vai fazer essa conversão diferente, esse condicionamento do sinal de forma diferente, que também pode ser feito com um divisor resistivo dentro do próprio instrumento, ok? Um amplificador operacional reajustado, coisas desse tipo. Bom, para vocês terem exemplo, né, de um projeto básico de um voltímetro eletromecânico, primeira coisa, né, você tem que conhecer a máxima corrente de indicação do galvanômetro, ou seja, a indicação máxima do ponteiro, qual a corrente que precisa passar nesse galvanômetro para indicar aquela posição. Então, por exemplo, aí eu dei 10 mA e vai estar indicando o valor máximo lá no final da indicação da escala. Além disso, você tem que conhecer também a resistência desse galvanômetro, tá? Esse conjunto galvanômetro ou a impedância, se for AC, tá? E aí definir sua escala. Eu quero medir quanto? Eu quero medir 300 volts, por exemplo, 0 a 300 volts. 0 não vai ter tensão, não vai ter corrente. 300 volts, eu vou ter que fazer esses 300 volts aplicar uma certa corrente passando no galvanômetro. E aí qual que é a conta? Isso aí, ó, calcular a resistência de alto valor RM em série com o galvanômetro. Qual que é a lógica? Primeiro eu tenho que saber a máxima tensão que eu vou ter no meu galvanômetro. Se a corrente máxima é 10 mA e a resistência é 1 ohm, então o máximo de tensão que eu vou ter vai ser 10 mA. Sabendo isso, e aí você pode fazer essa equaçãozinha que eu mostrei para vocês aí. Ó. VG max é igual a RG max, faz o divisor resistivo, né, que a tensão máxima no galvanômetro vai ser um divisor de tensão da tensão entrada medida, sendo que esse divisor de tensão é a resistência do galvanômetro em série com essa resistência que eu estou calculando. Iguala as coisas, lá no final eu vou ter aquela equaçãozinha ali, ó, que essa resistência que eu vou colocar em série com o galvanômetro nada mais é do que a tensão máxima que eu vou medir, no caso 300 volts, dividido pela corrente máxima do galvanômetro, 10 mA, e aí eu subtraio naturalmente o RG aí. E aí nesse caso aí eu teria que ter uma resistência de 29,999 K ohms. Ok? Não tem muito segredo. É aplicar divisor resistivo sabendo os valores de resistência e corrente do galvanômetro. Bom, então esse é o típico, né? Assim, eu tenho um instrumento ali com os terminais dele, mas digamos que eu queira fazer uma medição maior, com um valor de tensão maior do que o meu instrumento é capaz de medir. Do mesmo jeito que eu fiz uma divisão de tensão interna dentro do instrumento, com a construção daquela caixinha daquele instrumento, eu posso fazer uma divisão de tensão também externa, adicionando um resistor com um valor de resistência que me permita reduzir o nível de tensão que eu queira medir para o nível de tensão que o meu instrumento é capaz de medir. Tá ok? Então se eu quero medir, por exemplo, aí, um valor VMED e eu quero que ele
abaixa ou reduza para um valor V-inst, eu vou ter uma relação entre essas duas grandezas, como vocês estão vendo aí, o N. Então, vamos dizer que eu estou medindo 300 e o instrumento mede só 100. Então, vai ser 300 por 100, ok? 3 vezes, eu quero reduzir 3 vezes o valor. Portanto, aquela resistência RS que eu vou ter que colocar em série com o meu voltímetro vai ser 3 menos 1, 2, duas vezes a resistência interna do voltímetro. Ou seja, vocês vão ver no dado de placa do voltímetro, se lá for 1 mega, vocês vão ter que botar um resistor RS aí de 2 mega em série para conseguir fazer essa redução de 3 vezes. Ok? Então não tem muito segredo. Novamente, você usa isso externamente. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o seu instrumento, essa parte verdinha aqui, deixa eu colocar aqui o ponteirinho, depois eu coloco o ponteiro. Opções de ponteiro. Ponteiro laser. Esse cara aqui, ele tem uma precisão, ou seja, uma exatidão que o fabricante dá. Na hora que você coloca esse danadinho aqui, se ele não garantir a mesma exatidão nessa conta, né, nessa relação dessa conta aqui, esse cara não, ele perde o sentido, porque o seu sistema de medição agora é tudo isso. Por exemplo, se esse cara aqui tiver um erro de resistência de 1%, esse 1% de erro na resistência, na hora que eu jogar aqui na equação, vai me dar um erro na medida. Então esse cuidado tem que ser tomado, tá ok? Então se for fazer esse tipo de artifício, tem que lembrar que o erro de medição vai ser maior, ou vai ter que ser levado em consideração o erro desse RS aí. Então se for fazer isso, tenta usar um resistor com maior tolerância, com a maior faixa de tolerância possível. Por exemplo, um resistorzinho aí de 0,1%, alguma coisa desse tipo, ok? Bom, mas isso aí não é comum, tá, gente? Isso aí é mais um artifício matemático para reforçar a questão do divisor de tensão, tá? Isso não é típico de fazer isso aí, ok? Em geral, a grande maioria das medidas vão fazer já estão dentro das faixas dos instrumentos. Bom, e como é que liga isso, né? Tá aí, né? Eu tenho o instrumento com os terminais dele, e esses terminais são ligados até o ponto de interesse no circuito de interesse através dessas pontas de prova. Ou uma ponta de prova dessa aqui no osciloscópio, onde já nela eu já posso fazer aqui a atenuação do sinal de uma vez, né? Não atenua nada, ou 10 vezes, ou 50 vezes, ou 100 vezes, tá? Ou simplesmente um parzinho de fio desse aqui que a gente chama de ponteira de tensão. Ela tem uma pontinha fina aqui para você poder acessar lugares mais difíceis, mas nada mais é do que um pedaço de fio. E por que pode ser isso aqui não é tão problemático de ter valores, comprimentos maiores ou menores, ou até mesmo você não usar isso, já colocar o fio direto aqui no instrumento? Porque, como eu falei, a corrente é pequenininha. A corrente que esse cara demanda aqui, com o instrumento desse demanda, é muito pequena. Portanto, as quedas de tensão que vão acontecer nesses condutores também são muito pequenas. Então, em geral, a ponta de prova de tensão não é um problema, ok? E outro detalhe, né? Se for utilizar um instrumento DC, se principalmente tiver o ponteiro do lado esquerdo aqui, um batente do lado esquerdo, não de zero central como esse, eu tenho que colocar a indicação correta. Porque, como você sabe, né, a força vai para o lado contrário, vai fazer esse cara bater no batente esquerdo aqui. Então, sinal positivo no vermelho, sinal negativo menos no preto, por convenção. Ok? Bom, tá aí, né? Essa afirmação que eu faço, né? A transformação dos sinais de tensão para valores compatíveis é um desafio. Quando eu falo transformação, é mudar um nível, ou a energia daquele sinal. Diferente de uma transdução, que você vai mudar de uma grandeza para outra, uma grandeza que corresponda a outra. Isso é transdução. Transformação, eu simplesmente vou reduzir esse sinal de tensão para valores que eu consiga fazer. Então tá aí, ó, níveis de tensão elevados para instrumentos devem ser reduzidos numa proporção constante na amplitude, garantindo também a forma, frequência, fase do sinal original. Então quando eu falo aí que eu vou fazer uma transformação, eu tenho que tentar reproduzir a forma de onda para um nível de tensão mais baixo, com as mesmas características, como eu falei aí, ok? E às vezes isso é difícil de fazer isso, porque quando você vai uma transformação dessas, algumas coisas podem acontecer. E aí a gente tenta minimizar esse tipo de coisa. Por exemplo, você pega um voltímetro aí, industrial, você vai comprar ali no camelô, ou vai comprar numa loja certa, ele vai ser um instrumento de baixa tensão.
por exemplo, medindo até 300 volts, até 600 volts. Raramente vai passar disso, ok? Então você vai ter que fazer um condicionamento desse sinal. Se eu quero medir a tensão do poste, por exemplo, a média tensão, 3.800 volts, eu tenho que fazer uma transformação disso aí. Outra coisa interessante de destacar, conversores analógico digital, como eu falei lá atrás. Eles trabalham com uma placa eletrônica, então eles precisam trabalhar com níveis de tensão bem baixinhos. Por exemplo, aí de 0 a 3 volts. Então, se eu quero medir a tensão na tomada, que é 220, eu vou ter que fazer um condicionamento, uma transformação desse 220 para os 3 volts, tentando garantir a forma de onda, a proporção entre as amplitudes, frequência e o deslocamento de fase não acontecendo, ok? Como eu falei, né, a maioria dos sinais, nos níveis de tensão são maiores do que as capacidades dos instrumentos. Então, essa transformação aqui é muito comum. Além de ser um desafio, ela é muito comum. Ok? E aí, para fazer essa transformação, existem diversas formas de fazer isso. A divisor resistivo, como já mostrei para vocês, é típico de fazer isso com o divisor resistivo, dentro do próprio instrumento. Já tem essa transformação dentro do próprio instrumento. Sensores de efeito Hall é um efeito aí que te permite uma linearidade muito grande para diversas faixas de frequência. Eu vou falar já com mais detalhe dele, principalmente para condicionar sinais aí de baixa potência, sinais de baixa tensão, ok? Transformador de potencial capacitivo, eles são transformadores, são equipamentos muito utilizados em extra alta tensão, e transformadores de potencial indutivo, que é o mais comum e é o que a gente vai explorar com bastante cuidado. Eu falei aí, transformadores de potencial indutivo são instrumentos mais aplicados nos sistemas elétricos. Eles têm as limitações deles, mas eles são muito utilizados. Então aqui é só uma fotinha mostrando aqui 3 sensores Hall aqui de medição de tensão. Esse modelinho LV25P aqui é um modelinho, tem vários. Aqui embaixo, um transformador de potencial de média tensão. Por que eu sei que é de média tensão? Porque os terminais estão próximos um do outro. Aqui eu tenho um terminal primário, aqui eu tenho dois terminaizinhos secundários aqui. Esse cara aqui é um TPzinho um pouquinho menor para média tensão. Esse cara aqui já tem um pedestal enorme aqui. Aqui ele já é um TP de alta tensão, extra alta tensão. Porque o sistema de isolação tem que ser muito mais robusto para suportar os esforços de elétricos. Mais para frente eu vou falar isso aí. Vou começar primeiro com o menorzinho, sensor de efeito Hall. Tá aí, ó. O conceito dele tá aí, ó. Aplicou um campo magnético perpendicular a um condutor. Então eu tenho aqui um condutor, um campo magnético passando por ele, e ele percebeu o que? Ele percebeu que tinha um deslocamento de carga. Ele ficou aqui, ó, que cargas elétricas se distribuem de tal modo que as positivas ficam para um lado e as negativas ficam para o outro da borda do condutor, resultando, portanto, numa diferença de potencial. Então a gente consegue ver aqui ó, essa diferença de potencial aparecendo no extremo dessa placa. Ou seja, essa circulação de corrente faz a corrente positiva ficar de um lado e a negativa do outro. E aí cria essa diferença de potencial. E esse efeito, esse fenômeno, permitiu o desenvolvimento de vários sensores capazes de transduzir ou transformar sinais de corrente de tensão. Então, vocês vão ver que esse sensor de efeito Hall pode ser usado tanto para medição de tensão quanto para medição de corrente, tá? Vocês vão entender já isso aí. Tá aí, ó. Esse sensorzinho particular, como é que ele funciona? Qual que é a ideia dele? Esse sensor, como eu falei, ele tenta reproduzir a forma de onda de corrente que entra na saída, numa proporção de 2 vezes maior. Então, basicamente, eu entro com a corrente aqui na minha entrada, essa corrente é reproduzida 2 vezes maior na saída. No caso aqui, né? Ela circula aqui, ou daqui para o terra, ou como vocês acharem melhor aqui. Esse mais e menos, como ele é um circuitinho que precisa de toda uma alimentação externa, uma energia externa para poder funcionar, eu tenho mais e menos aqui de alimentação dele, tá ok? E aqui um típico canal de entrada. Eu só falei, a entrada é corrente, não é? Mas qual vai ser esse valor de corrente? Nada mais do que uma relação do que você quer medir, esse HT mais HT menos, pela resistência dessa entrada aqui, tá ok? E naturalmente, essa corrente I de entrada aqui, ela vai ficar 2 vezes e meia maior aqui na saída. Como eu quero medir uma tensão proporcional nessa saída, eu vou calcular esse resistor Rm, que ao passar essa corrente de 2,5 a corrente da entrada, vai me criar uma tensão, uma diferença de potencial em cima dele aqui. Essa tensão ela vai ter uma proporção em relação à entrada que você vai definir, pela definição desse resistor e desse Rm, que eu já vou mostrar para vocês.
Vantagem desse cara, é bem linear para uma faixa enorme de frequência. Ele é capaz de medir sinais DC e sinal AC. Por que sinal DC e sinal AC? Porque ele reproduz fielmente a forma de onda. Pode ser uma onda completamente distorcida, que ele vai reproduzir bem essa forma de onda. E com uma excelente exatidão. Lógico que agora essas resistências também entram na jogada. Ele faz essa proporção de 2,5 da entrada para a saída muito bem. Mas se eu colocar uma resistência aqui com um erro muito grande no cálculo da resistência, eu vou errar também na minha saída, tá? E ele é a unidade dele a ruídos também é muito boa. Então é um cara que não adiciona ruídos ao sinal, tá? E eu não estou nem falando de ruídos com vocês, tá? Lá na frente eu posso comentar um pouco sobre os tipos de ruído que existem. Aí, só para finalizar essa ideia do sensor Hall, a gente peguei um dado de placa aqui e mostra aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem uma corrente no primário nominal de 10 mA, ou seja, eu tenho que calcular esse resistor R1 para que uma certa tensão que eu queira medir máxima dê 10 mA. Essa é a linha de raciocínio, tá ok? Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, para calcular esse R1 e eu quero que ele meça 300 volts, eu falo, opa, quando tiver 300 volts aqui, eu quero que tenha circulando nessa minha entrada aqui 10 mA. Para isso, 300 por 0,01, eu preciso de um resistor de 30 kΩ nessa entrada aqui. Ficou claro isso? Bom, sabendo que se eu aplicar 300 volts aqui, vai passar 10 mA, quando tiver 300 mV aqui, eu vou ter quanto de saída nesse cara aqui? 25 mA. Ah, eu quero reduzir de 300 para 3 volts, ou seja, fazer uma redução de 100 vezes da tensão, ou seja, transformar o sinal de entrada 100 vezes no valor menor 100 vezes. Então eu tenho que saber o seguinte, ao passar 25 mA aqui, eu quero que apareça 3 volts aqui, qual que é a conta que eu tenho que fazer? 3 dividido por 25 mil. Portanto, eu teria que ter um resistor de 120 ohms aqui. Entenderam a ideia da coisa? Cuidados a tomar. Por exemplo, eu falei aqui, ó, o R1, escolher a resistência, está aqui 30K, e a potência. Por que a potência é importante? Se vocês fizerem a conta aí, ó, 30 kΩ, e sabendo que a corrente aqui é uma corrente elevada, né, que você pegar aqui 300 por 30K, vai me dar uma corrente. Essa corrente ao quadrado vezes a resistência, não é a potência dissipada no resistor? Provavelmente esse resistor vai dar um valor de potência maior do que um resistorzinho único que você conseguiria comprar. Então provavelmente você vai ter que colocar esse resistor aí em paralelo, dividindo essa corrente. Ou seja, não vai conseguir colocar um resistor de 30K. Você vai ter que fazer uma composição de resistores para dividir a corrente entre eles e aparecer 30K nesses resistores. Entenderam a linha de raciocínio? Então não tem jeito, tem que tomar cuidado também com a potência que vai ser dissipada no resistor devido à passagem da corrente ao aplicar uma certa tensão na entrada e ao aparecer uma corrente na saída aqui. Em geral o problema está aqui na entrada, tá? Tem que tomar esse cuidado. E aqui dá para ver isso, ó, relação de corrente 2.500 para 1.000, ou seja, 2 vezes e meio. Ok? Alguns limites, né? Você tem que alimentar esse cara aqui para ele funcionar bem de mais ou menos 12 volts a 15 volts. Ele tem algumas faixas aqui, ele até sugere já umas faixas de valores para vocês fazerem alguma relação aí, ok? E algumas outras informações sobre a questão dinâmica dele aí, tudo bem? Bom, depois disso, né, a gente vai para níveis de tensão muito maiores aí. Transformador de potencial, a gente chama de transformador de potencial por isso, né? A gente vai transferir valores de 500 kV, 138 kV, 34 kV, 13.8 kV para valores muito menores do que isso. Vocês vão ver que a maioria dos instrumentos trabalha com valores nominais de 115 volts. Então tem que reduzir muito o nível de tensão, naturalmente reproduzindo a forma de onda. E tentando o menor erro de exatidão possível. Ou seja, esse cara que vai reduzir uma tensão de 500 mil volts para 115, ele tem que introduzir o menor erro possível nesse processo, ok? E a construção dele, como está aí, né, deve ter estrutura capaz de suportar elevados campos elétricos. Os esforços de elétricos são muito grandes para níveis de tensão elevado. Então, o projeto de um transformador de potencial desse tem que levar isso em consideração, ok? Tentando garantir sempre o que, né? Um isolamento em circuito primário e circuito secundário. Bom, antes de falar do indutivo, né, que é a estrela do jogo, a estrela da história, vamos falar do
do transformador de potencial capacitivo. Ele não é muito comum, mas é muito utilizado em sistema de extra alta tensão, em linhas de elevada potência, ou seja, sistemas muito grandes. Ele passa a ser viável técnica e economicamente quando os níveis de tensão são elevadíssimos. E qual é o conceito dele? É um divisor resistivo. Eu tenho um capacitor que está ligado ali no meu sistema, né, sempre em paralelo, lógico, com o meu sistema. Eu tenho a fase A lá de uma linha de transmissão. Eu coloco um capacitor desse em paralelo, de fase para terra, por exemplo. Ou seja, aqui eu conecto ele na linha e o pedestal dele eu conecto no aterramento do sistema, da subestação, por exemplo. Então aqui eu posso ter 500 mil por raiz de 3 e aqui eu vou ter 0 no circuito primário. E como é que ele faz? Ele distribui essa tensão ao longo das capacitâncias que estão aqui, ó. Unidades capacitivas, um monte de capacitorzinho em série aqui. A gente sabe que elementos em série, no caso aí, por ser 60 Hz, eu tenho uma reatância capacitiva. Essa reatância capacitiva vai dividir essa tensão de 500 kV em várias fatiazinhas menores, distribuídas em cada capacitor. E aqui, naturalmente, né, cada capacitor desse cria uma unidade capacitiva. Então aqui eu tenho vários capacitores criando uma unidade capacitiva. Aqui também uma segunda unidade capacitiva. O fato é que essa distribuição de tensões ao longo do circuito, se eu pegar uns capacitorzinhos que estão aqui na base desse divisor resistivo, eu vou ter uma tensão muito menor do que a tensão total lá em cima, ok? E aí essa tensão ela fica disponível aqui na entrada de indutores para fazer uma ligação LC. Vocês vão ver já o porquê disso, tá ok? E você consegue tirar um sinal proporcional aqui na saída dele, no secundário dele, proporcional ao primário. Ele em geral é mais caro do que o transformador indutivo, por isso que a aplicação dele é muito utilizada para essa alta tensão que se justifica. Outra grande vantagem dele, como ele tem capacitor e indutor, ele pode ter ressonância, principalmente é calculado para ter essa ressonância em frequências elevadas. Exatamente você permitir sinais de baixa potência saindo aqui. Por que isso? Porque você pode usar o cabo da extra alta tensão, o cabo da linha de transmissão, por exemplo, para transmitir sinal de comunicação, ok? Se fosse um TP indutivo, seria um transformador, ou já sabe, ou vão saber que esse indutor sozinho, sem o capacitor, ele filtra frequências muito elevadas. Então, quando eu passo uma faixa de banda aí no sinal de comunicação, que tem megahertz, gigahertz, esse sinal é completamente atenuado no indutor. Mas como você combina o indutor e o capacitor aí com valores adequados, você cria uma faixa para poder passar esse sinal. E aí você permite, mesmo ele isolando para os 60 Hz, né, criando uma divisão de tensão aqui no 60 Hz, para um sinal de comunicação, ele deixa esse sinal passar facilmente. E essa é uma grande vantagem desse equipamento. Aí, uma visão geral de como essa estrutura, né, como falei, um divisor de tensão aqui, um divisor capacitivo de tensão. Quando aqui já é um sinal bem mais baixo de tensão, e eu conecto isso num outro transformador indutivo. A combinação desse cara aqui com esses capacitores cria uma ressonância que permite a saída do sinal aqui, não apenas do 60 Hz atenuado, na proporção que a gente quer, mas também a passagem de sinais de alta frequência. Bom, PPI, transformador de potencial indutivo, é o que mais comum, mais utilizado. De novo a fotinha dele aqui. Aqui embaixo a gente tem um de cubículo, né, um industrial, isso aqui já é média tensão, abrigado, isso aqui coberto. Então dá para ver que ele não precisa ter toda essa estrutura que vocês estão vendo do isolador aqui. Ele é mais compacto, porque não precisa se preocupar com sujeira, com intempéries, questões do meio externo, tá? Então, isso já caracteriza já um TP abrigado, um TP industrial, ok? Bom, a simbologia, vocês estão vendo aqui, isso aqui seria um transformador ideal, onde eu tenho a tensão aplicada no primário, ela aparece no secundário com a mesma proporção. E aí já vale destacar que esse cara é projetado para trabalhar com ondas senoidais.
Se qualquer outra forma de onda que não seja senoidal aí, ele vai falhar, ele vai introduzir erros nesse processo de transformação, ok? Por exemplo, corrente contínua, ele não funciona para corrente contínua por causa do princípio de funcionamento dele, ok? Ele precisa da indução magnética, e isso só vai ter indução magnética se tiver variação de fluxo. E só vai ter variação de fluxo com sinal alternado, ok? Construtivamente, o que ele tem? Ele tem um núcleo, tá? Um circuito magnético que permite a passagem do fluxo magnético igual, enlaçando igual bobinas do rolamento primário e do rolamento secundário. E dado isso, sabendo que o fluxo é o mesmo, essa proporção das tensões vai ser basicamente, teoricamente, a proporção do número de espiras do enrolamento em relação ao outro enrolamento. Dá para ver que em geral eu tenho muito mais espiras no primário do que no secundário se eu quiser reduzir o nível de tensão, ok? Essa relação de potencial aí, que a gente chama de relação de transformação de potencial, é chamada de RTP, é muito utilizado. E essa relação que vocês estão vendo aqui nessa equação seria verdade se ele fosse ideal. A gente sabe que nesse processo de transformação algumas coisas acontecem. Então isso aqui não é verdade na vida real. Isso aqui é só teórico, para idealizar o conceito. Para entender essa questão de que ele não é ideal, né, o que acontece num TP real, primeiro a gente tem que entender aí a questão dos circuitos magnéticos, tá? O transformador está aí, equipamento estático, que por indução eletromagnética transforma tensão em corrente alternadas entre dois ou mais enrolamentos, sem mudança de frequência. Então aí eu tenho um circuito magnético, vamos dizer que todo esse fluxo magnético passa na bobina vermelha, ele passa também aqui na bobina azul, ok? Eu estou falando nessa direção aqui, pela regra da mão direita, corrente entra pela regra da mão direita, o fluxo sobe. Lógico, essa corrente é alternada, então hora ela está para um lado, hora ela não existe, hora ela está para o outro. Portanto, o fluxo também, hora ele é para cima, hora ele não existe, hora ele é para baixo. E eu já vou comentar como essa relação entre corrente e fluxo. Naturalmente, esse fluxo vai passar aqui enlaçado no vermelho, vai enlaçar dentro do azul, e tendo variação de fluxo, por ter um sinal alternado, eu tenho tensões reduzidas aqui nesses terminais. Repare que eu não comentei ainda, mas aqui eu tenho uma indicaçãozinha de um asterisco aqui e outro asterisco aqui. Essa setinha está vindo de baixo para cima e essa também está vindo de baixo para cima. Isso aqui é verdade por quê? Isso aqui a gente chama de polaridade, e essa aqui é uma polaridade subtrativa. O que seria uma polaridade subtrativa? Nessa indicação aqui de polaridade, eu vou no extremo dela, tanto nesse terminal secundário como nesse terminal primário, e ligo esses dois pontos. Se eu ligo esses dois pontos e meço entre esse terminal e esse, vocês vão ver que V1 menos V2 é essa diferença de potencial aqui. Ok? Por isso chama polaridade subtrativa. Eu poderia ter invertido e enrolado essa bobina em outro sentido, e esse asterisco estaria aqui embaixo. Se ele estivesse aqui embaixo, essa setinha estaria olhando para baixo. E eu teria um fasor aí 180 graus defasado. Ok? E aí, naturalmente, se eu novamente ligasse esse ponto a esse ponto, eu teria V1 somado a V2. Seria uma polaridade subtrativa. Desculpa, aditiva. Bom, vamos colocar a equação nesse negócio aí, né? Primeiro princípio, lei de Faraday e Lenz, né? Faraday, se tiver variação de tensão, eu tenho fluxo. Ou melhor, se eu tenho variação de fluxo dentro da bobina, vai aparecer diferença de potencial, que é o que acontece aqui, variação de fluxo que cria uma tensão induzida, mas o contrário também é verdade. Aqui é a lei de Faraday, se eu tiver variação de fluxo, no número de espiras, eu tenho tensão. Só que nesse caso aqui eu estou colocando uma fonte externa de energia para fazer esse fenômeno. Então eu aplico tensão e a consequência disso é o fluxo. Então eu só vou inverter essa equação aqui, ou seja, a tensão vai criar o fluxo. Para isso, essa derivada eu integro de um lado, integro do outro, arrumo a casa, isolo o φ, e no final das contas, sabendo que V1 é um valor, é uma senoide, né, um valor de pico seno de ômega t, fazendo a integral desse V1 aqui, eu tenho quem? Que o fluxo nada mais é do que o valor de pico da tensão dividido pelo número de espiras e pela frequência. Seno do ômega t, ou seja, a mesma frequência, estão vendo? Só que esse fluxo está atrasado, essa forma de onda está atrasada 90 graus em relação à tensão. Então, se eu aplicar essa tensão aqui com essa frequência, eu tenho esse fluxo aqui. E dá para ver a verdade, se fosse um sinal contínuo, esse ômega seria zero. Estão vendo aqui ó, o que vai acontecer com esse cara aqui?
Ou seja, esse princípio não funcionaria com sinal em corrente contínua. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então eu tenho agora a equação de fluxo em termos das variáveis da tensão. Ok? Ou seja, a tensão que eu aplico aqui define o fluxo que vai passar nesse caminho magnético. E esse fluxo dá para ver que está 90 graus atrasado. Então a vazio, né? Esse fluxo está passando por aqui. E como eu falei, pela lei de Faraday novamente, a tensão induzida aqui nesses terminais, ela vai ser o quê? Vai ser o número de espiras aqui vezes a variação do fluxo. Tá aqui, ó. Mas que é o fluxo, não é isso? Então agora eu vou derivar essa equação aqui. Ao fazer essa derivada, novamente eu tenho quem? Que V2 é N2 por N1, V de pico seno de ômega t. Mas quem é V pico seno de ômega t? O próprio V1. E aí no final das contas eu tenho que V2 é N2 por N1 V1. Ou se eu preferir, V1 é igual a N1 por N2 V2. E essa aqui é a relação de transformação entre as duas grandezas. Estão vendo que não mudou fase, não mudou frequência, não mudou nada? A única coisa que mudou foram as amplitudes. E isso a vazio. Estão vendo que aqui não tem carga nenhuma nesses terminais aqui. Ah, de novo, pela regra aqui, vocês têm que entender o seguinte, tá? A questão da polaridade. A polaridade, se eu colocar um asterisco aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? O asterisco é onde a corrente entra no enrolamento. Se eu colocar um asterisco aqui, a corrente entrando, igual vocês estão vendo aqui, obrigatoriamente a corrente vai ter que, a marcação do asterisco do outro lado vai ter que ser aonde está saindo a corrente. Aí eu pergunto para vocês, aonde está saindo a corrente aqui? Aqui nenhuma, né? Porque a corrente está, aqui o sistema está vazio. Mas se por acaso eu colocar uma carga aqui e fechar esse circuito, vai circular a corrente. Aí eu pergunto para vocês, essa corrente vai circular por cima, saindo, ou vai sair por aqui? Vou tentar mostrar isso no próximo slide para vocês, para ficar claro. Desculpa, depois segura essa informação que eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas antes disso, vamos entender essa questão do circuito magnético. Porque, lembrando, esse fluxo é definido pela tensão. Ou seja, o fluxo acontece devido às amplitudes da tensão e à frequência dessa tensão. Mas eu não falei nada ainda dessa corrente do primário. Que valor é esse da corrente do primário? Como é que a gente obtém esse valor da corrente do primário? Ele é pequeno ou é grande? Como é que a gente define isso? Na verdade, o que acontece fisicamente para essa corrente ser estabelecida? Isso a gente tem que resolver o circuito magnético para entender isso aí. Então eu transformo esse circuito aqui, ó, num circuito magnético desse. Lembrando que o caminho magnético é todo esse caminho a ser percorrido aqui. Ou seja, A mais B mais A mais B. Ou seja, 2A mais 2B. Tudo bem? Esse é o caminho médio magnético da circulação do circuito. Além disso, esse circuito magnético aqui, ó, eu tenho uma força magnetomotriz, que nada mais é do que o número de espiras do rolamento primário vezes essa corrente que eu ainda não sei. Ok? E qual que é essa oposição à passagem desse fluxo? Esse cara aqui, ó, a intensidade a intensidade magnética, HL, que depende dessa intensidade magnética vezes o comprimento do caminho magnético, ok? Bom, tendo isso, como que eu resolvo esse circuito aqui? É lei de Ohm também, né? Só que agora é a lei circuital de Ampère. E como é que eu vou resolver isso? Eu já sei qual é o fluxo que vai passar, porque eu defini ele pelas tensões. Então, esse cara aqui eu já sei. Se eu sei o fluxo e eu sei a área desse caminho magnético, estou considerando ele homogêneo, com o fluxo dividido pela área desse caminho, dessa seção transversal desse caminho magnético, eu tenho a densidade de fluxo magnético. E na curva de esterese, eu vou lá onde está a densidade magnética e vejo a intensidade magnética, H. Com essa intensidade magnética obtida olhando na curva de saturação, isso aqui é uma curva de saturação, mas poderia ser uma região linear definida por μ, tá? Não vou entrar nesse tópico porque não é o objetivo nosso aqui. O fato é que essa lei circuital de Ampère vai ser o quê? N1 em 1 menos HL, tudo tem que ser igual a zero. Arrumando a casa, a corrente 1, ela depende de quem? Do HL por N1. O N1 eu já sei, o L eu já sei, faltava só o H. E o H vem da onde? Vem do B, que vem do fluxo que eu já sei. Então, substituindo as coisas,
Na verdade eu nem substituí porque eu não estou fazendo a conta toda aqui nesses slides, tá? Não estou preocupado com isso não. O fato então é o quê? Que para esse circuito magnético aqui, ó, a corrente é definida simplesmente pela dificuldade ou não desse circuito magnético. Por exemplo, se fosse um caminho maior, concorda que o L seria maior? Portanto, a corrente seria maior. Viram isso? Se a seção transversal desse cara aqui fosse menor, sendo menor, o B é o quê? Maior. Sendo B maior, o H também é maior. Sendo H maior, a corrente é maior. Ou seja, qual seria o objetivo? Ao aplicar essa tensão aqui para estabelecer esse fluxo, eu costumo falar que a tensão é o coronel que manda o fluxo acontecer e a corrente elétrica é o capataz ali que faz a corrente acontecer. Ele que realmente faz o fluxo acontecer. Ele realmente é o que... o fluxo nada mais é do que corrente. A relação entre corrente e fluxo é a indutância. Ou seja, fluxo é igual a indutância vezes corrente. Então é uma relação linear. Tanto é que lá atrás eu mostrei para vocês que o fluxo está atrasado 90 graus. E a gente sabe que no indutor ideal, a corrente está atrasada 90 graus. Porque o fluxo está casado diretamente com a corrente elétrica. E dá para ver isso aqui. Quanto maior a facilidade de estabelecer um fluxo nesse caminho magnético, nesse circuito magnético, menor vai ser essa corrente 1, que a gente chama de corrente a vazio. Ok? Se esse material fosse um material horroroso, um material que não passasse fluxo magnético muito bem, essa curva aqui, ó, ela seria bem mais deitada. Portanto, para esse mesmo B, eu teria um H enorme. Tendo um H enorme, a corrente seria enorme também. Ok? Então, esse é o princípio. Então, qual seria o ideal? Seria que esse material tivesse uma capacidade magnética muito elevada, ou seja, nessa região aqui, que para qualquer valor de B elevado, eu teria um H pequenininho. H pequenininho, corrente a vazio pequenininho. Mas vamos colocar carga agora nesse secundário aí. Bom, vocês estão vendo que eu já indiquei aqui a corrente saindo. Lembra da polaridade? Asterisco aqui, entrando. Pela lógica, eu teria que colocar um asterisco aqui porque a corrente está saindo. E por que eu coloquei a corrente saindo aqui, pessoal? De novo, regra da mão direita e lei de Lenz. A gente sabe que essa corrente vai estar passando aqui, ela vai tentar criar um fluxo contrário àquele que a criou. O fluxo que a criou está para baixo, então ela vai tentar criar um fluxo para cima. Pela regra da mão direita, para que exista um fluxo para cima, que não vai existir, mas ele vai tentar existir, para fazer isso acontecer, a corrente tem que sair aqui, ok? Portanto, a minha polaridade está aqui em cima. E por que eu sei que a tensão aqui também é para cima? Porque a corrente circula da tensão maior para a tensão menor. Então, o meu fasorzinho de tensão, a setinha dele aqui está para cima. Do mesmo jeito que essa setinha também está para cima, porque a corrente aqui também vai do terminal positivo com maior tensão para o menor tensão. Então, do jeito que está enrolado aqui, esse enrolamento aqui, esse cara aqui é subtrativo, ok? Ou seja, eu tenho um asterisco aqui e um asterisco aqui. Se eu tivesse enrolado essa bobina no sentido contrário, essa corrente teria que sair aqui embaixo. E aí o asterisco seria aqui embaixo. Tudo bem? Bom, então agora esse novo circuito magnético aí, eu tenho agora a corrente circulando nesse cara aqui. E ele cria também uma força eletromotriz aqui. N2 e 1. E olha a polaridade dela, para cima, contrária a essa aqui. E no final das contas, a soma tem que ser igual a zero. Então como é que fica essa lei circuital de Ampère aqui, ó? N1 e 1, menos o HL, menos N2 e 2, tudo isso tem que ser igual a zero. Na hora que eu arrumo essa casa aqui, olha quem que eu tenho, que é a corrente no primário, agora ela é composta de duas partes. Uma primeira, que é igualzinha à outra, que é só a composição da corrente a vazio, que depende simplesmente do grau, da dificuldade do caminho magnético para estabelecer o fluxo. E uma segunda parcela, que é uma proporção dessa corrente I2. Estão vendo que aqui a relação agora é contrária, N2 por N1. Tudo bem? Ou seja, essa dificuldade criada aqui pela passagem dessa corrente aqui para esse fluxo magnético, ela é refletida no primário. Então, quem que resolve? A tensão mudou? A tensão não mudou. Então, o fluxo, independente da dificuldade que ele tem de passar nesse caminho aqui, né? Porque criou-se uma dificuldade aqui com essa bobina, essa corrente nessa bobina aqui, a tensão mandou ele acontecer e, opa, tá mais difícil. Ah, tá mais difícil? Corrente, resolve isso aí. Aí a corrente no primário aumenta, mandando, fazendo esse fluxo ser mantido. Ok? Então é uma revisãozinha básica de circuito magnético que é importante para entender
o funcionamento do transformador de potencial indutivo. Entendendo isso, todo esse conceitinho aí, a gente tem que montar um modelinho do circuito monofásico equivalente de um transformador de potencial desse. E por que isso é importante? Para a gente ver os erros que vão aparecer no transformador desse aí. Para isso, para entender esse circuito aqui, a gente tem que entender primeiro os fenômenos que estão acontecendo. O primeiro fenômeno, como eu falei, é a corrente a vazio. É representado por esse ramo de magnetização aqui. O que acontece quando eu tenho estabelecimento desse fluxo magnético aqui? A primeira coisa é o estabelecimento dele, que é dado por esse XM, ou seja, essa corrente a vazio, todo esse fenômeno de magnetização desse núcleo é dado por esse elemento XM aqui, ok? Esse fluxo magnético passando nesse material ferromagnético, ele cria o que a gente chama de perdas joules nesse material ferromagnético. A variação do fluxo aqui dá perdas nesse material ferromagnético. E essas perdas joules que acontecem no material ferromagnético é representada aqui pela essa resistência, ok? Então isso aqui está representando magnetização do núcleo e perdas no ferro, ok? Bom, perdas joules no ferro. Além disso, outro fenômeno acontece. Aqui eu estou fazendo todas as linhas de campos que passam no rolamento primário passarem no rolamento secundário. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Pode ter fluxo aqui, ó, que em vez de dar essa volta toda, ele vai passar por aqui. A gente chama de dispersão isso. E esse fenômeno de dispersão, a gente representa ele através desse X1 aqui. A dispersão no rolamento primário e o X2' no enrolamento secundário. Tá ok? Já vou falar o porquê que está essa linha aqui, tá? Um outro fenômeno que acontece é que ao passar corrente nesse enrolamento primário, existem perdas joules devido à resistência desse enrolamento primário. Essa perda joule é representada pelo R1 para o enrolamento primário e R2' para o enrolamento secundário. E o que quer dizer esse R2'? Vocês perceberam que existe uma relação de transformação do primário para o secundário? E eu não estou representando isso aqui, porque eu já eliminei esse transformador ideal fazendo um equivalente X', ou seja, eu refleti os parâmetros do secundário para o primário, tá ok? Como eu falei, isso aqui é só o conceito da coisa, eu não quero que vocês tenham esse conceito, eu resolvo esse circuito magnético, esse circuito agora não, tá? Na disciplina de transformadores vocês vão fazer isso melhor. O fato é que todo o secundário foi refletido no primário. Bom, e por que isso é importante? Porque na hora que eu coloco essa minha carga no TP, essa carga demanda uma corrente, pequena, mas demanda. Essa corrente vai passar por esses dois elementos aqui, criando uma queda de tensão aqui, que vai passar também nesse E3. Só que nesse E3 a corrente ainda é maior, porque ela é a soma desse cara aqui, mais essas duas correntes que descem nesse ramo magnetizante. Portanto, eu tenho uma perda também, uma queda de tensão aqui E3. A diferença entre V1 e V2, que não deveria existir se ele fosse ideal, nesse caso, já é o E3 e o E4. Isso aí introduz um erro no processo de transformação. O ideal seria o quê? Seria um material ferromagnético perfeito, portanto, não precisaria da corrente a vazio, as correntes aqui de perdas não existiriam e a magnetização também não, ou seja, isso aqui seria um circuito aberto, ok? Não teria perda joule nesse enrolamento, nem nesse, e não teria dispersão. Portanto, isso aqui seria um curto-circuito, isso aqui seria um curto-circuito. Qualquer carga que essa impedância demandar, solicitar, não vai ter queda de tensão entre esse terminal e esse. E ele sempre vai reproduzir com uma redução de tensão o enrolamento primário no secundário. Mas a gente consegue ver que isso não é verdade. E esse diagrama fasorial feioso aqui demonstra isso. Bom, vou tentar explicar eles rapidamente para vocês, tá? Qual que é a ideia da coisa? Eu vou partir do conceito que eu sei aonde está o V2'. Esse V2' aqui é a minha referência. Então eu tenho uma tensão V2', que ela está aqui em 0 graus na origem, tudo bem? E eu sei que ao aplicar essa tensão V2' aqui, vai circular uma corrente I2' nesse Z' aqui. Vamos achar esse I2' onde é que ele está? Olha aqui onde é que está esse I2' aqui, ó. Cadê ele, o danado? Está aqui, ó. Olha o I2' está aqui, ó. Tá ok? Em geral, essas cargas têm característica indutiva, então esse I2', ele está alguns graus atrasados do V2', tá? Bom, então vamos lá. Eu já sei então onde está o I2'. Se eu sei onde está o I2', quem é essa tensão E4 aqui? Que é a corrente que passa nele é o I2'. Eu sei que a tensão em cima desse E4 aqui é essa tensão no resistor, mas essa tensão na reatância indutiva.
E eu sei que essa tensão no resistor, ela está em fase com I2'. Tá aqui, ó. R2' vezes I2'. Esse fasorzinho que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? E eu sei que essa tensão aqui, aquela tensão nesse X2', ela está adiantada 90 graus em relação à corrente que passa aqui. Opa, onde é que está ela? Está aqui, ó, X2' e I2'. Quando eu somo essas duas, a no resistor R2 e na reatância X2', eu tenho quem? O E4. Opa, então eu já vou saber quem é o E2. Por quê? Quem é essa tensão E2 aqui? Essa tensão E2 é o V2' mais o E4. Tá aqui, ó. V2' mais o E4. Portanto, olha onde é que está o meu E2. Estão vendo que o E2 já criou um erro em relação ao V2'? Bom, mas por que eu sei onde está esse E2 aqui? Para que eu sei onde está esse E2? Se eu sei essa tensão em cima desse resistor aqui, ó, eu já sei quem é essa corrente W. E dá para ver que ela está em fase com o E2. Está aqui, ó. Viram onde é que está a corrente W? Onde é que está a corrente Q? A corrente Q está atrasada 90 graus em relação ao E2. Está aqui, ó. Se o E2 está aqui, o IQ está atrasado 90 graus. Essa corrente que desce aqui, que eu nem dei nome, está aqui, ó. Corrente I0, ela é a soma do IW mais o IQ. IW mais IQ dá o I0. Então, o meu I0 está aqui. Eu já sei onde está o I2 e já sei onde está o I0. Portanto, eu sei quem é o I1. Quem é o I1? O I1 é o I2' mais o I0. Está aqui, ó. Partindo desse ponto, I2' mais o I0. Portanto, o meu I1 está onde? Está aqui, ó. Esse fasorzinho grandão aqui. Bom, sabendo onde está o fasor de corrente I1, eu consigo achar as quedas de tensão em R1 e X1. Em R1 está em fase com o I1, está aqui, ó. Esse cara aqui. E em X1 está 90 graus adiantado. Aqui, ó. Quando eu somo essa queda de tensão no R1 e a queda de tensão no X1, eu tenho o E3. O E3 é essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, ó. Bom, eu não quero saber o V1. O V1 não vai ser o V2' mais o E4 mais o E3? Então tá aqui, ó. V2' mais o E4 mais o E3. Tá vendo que eu peguei esse fasor E3 aqui e coloquei ele nessa ponta aqui, ó? Então eu tenho E3, E4 e V2. Somando esses três caras eu tenho o V1. E eu consigo perceber o que? Mesmo colocando a relação de transformação 1 para 1, fazendo essa conversão de linha aqui no secundário, eu consigo ver que a tensão V1 ela é diferente da tensão V2' em módulo. Dá para ver que o módulo é completamente diferente em ângulo. Eu adicionei um erro de relação e adicionei um erro de fase no sinal. Ou seja, o que vai estar aparecendo no meu secundário é diferente do primário, tanto em módulo quanto em ângulo. Vamos lá, vamos fingir que eu tirei essa impedância Z' aqui. Se eu tirar essa impedância Z', I2 vai para zero. Se I2 vai para zero, e o E4 vai para zero. Portanto, E2 fica igual a V2'. Aqui não tem jeito. Essa corrente vai circular aqui nesses dois caras, ou seja, o I0 vai existir. Só não vai existir se eu fizer um projeto melhor do meu TP. Por exemplo, se eu fizer um circuito magnético melhor, o I0 vai diminuir. O fato é que esse zero vai passar onde agora? Vai passar no R1 e no X1. Vai criar uma queda de tensão em R1 em fase e no X1 em 90 graus. A soma desses dois provavelmente vai dar uma tensãozinha pequenininha. Essa tensão pequenininha somada ao E2 vai dar um erro de fase e ângulo, desculpa, em módulo e ângulo aqui entre V1 e V2 muito menor do que esse cara aí. Ou seja, quanto mais carga eu colocar no meu terminal secundário do TP, maiores vão ser os erros dele. Tá claro isso? E aí já vi um conceitinho aí de detalhes, né, das normas e os parâmetros que a gente tem que tomar cuidado, parâmetros reais que a gente tem que tomar cuidado no transformador de potencial indutivo desse aí. Bom, então, entendendo, né, quais são os parâmetros que caracterizam um TP, de acordo com 6855, primeiro, né, tensão primária nominal e relação nominal, o RTP nominal, ou a tensão primária nominal e a tensão secundária nominal. O segundo dado de placa que aparece aí, dado importante, é o nível de isolamento. Qual a capacidade dele de isolamento? Por exemplo, eu vou aplicar um transformador de potencial de média tensão numa linha de alta tensão. Não vai funcionar.
Então eu tenho que ver a classe, o nível de isolamento que ele permite, ok? A frequência de trabalho, em geral, sistema industrial, né, 60 Hz. A carga nominal, que eu vou explicar para vocês o que seria essa carga nominal. A classe de exatidão desse transformador de potencial e a potência térmica nominal. Vocês vão ver que existe uma diferença entre carga nominal e potência térmica nominal, ok? Tem outros parâmetros, mas esses são os principais. Aí, novamente, né, eles listados aí, uma plaquinha de exemplo. Eu consigo ver aqui a exatidão dele. Aqui um código, isso, vou explicar esse código para vocês, 0,3P12,5. Esse P quer dizer que é um transformador de potencial. Esse 0,3 aqui é a classe de exatidão. E esse 12,5 aqui é a carga nominal. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Tá mostrando aqui, ó, o nível de isolação desse cara aqui. O nível de isolamento, né, 15 kV, frequência 60 Hz. Não, desculpa, o nível de isolação dele tá aqui, ó. Aqui, ó. 34, agora não sei se é 95. Isso aqui é um exemplinho que eu peguei da internet, então não posso afirmar. Mas a impressão que dá é que é 34 kV, tá? Bom, tensão primária 13.800, também eu falei, eu não estou preocupado aqui com os dados que estão aqui, um dado de placa que eu peguei da internet. Tensão primária 13.800, tensão no secundário 115. Como eu falei, a grande maioria deles é 115 volts no secundário. A potência térmica 500 volt-ampere, ok? Diferente da carga nominal, que é 12,5 ampere, 12,5 volt-ampere, ok? E aqui a indicação da polaridade, porque vocês vão ver o seguinte, essa nomenclatura é típica, tá? Ela tem que ser respeitada. O primário, eu tenho terminal H1, H2, onde é o H1, onde está o asterisco, a polaridade a tensão vai de H2 para H1, do mesmo jeito que vai de X2 para X1. Então, se eu fosse marcar o asterisco aqui, ele estaria aqui e estaria aqui, ok? Se a corrente entra em H1, obrigatoriamente ela tem que sair em X1 para aquele instante de tempo, ok? Grupo, já vou falar para vocês o que é esse grupo de ligação, o que quer dizer isso, mais para frente aí nos slides. E aqui as normas relacionadas a esse carinha aí, ok? Isso eu já disse, né? Já informei para vocês aí, a tensão primária nominal depende da tensão entre fases, ou entre fase e fase neutra, o circuito TP vai ser utilizado, e o grupo define isso aí. A tensão secundária em geral é 115 volts, dependendo da ligação pode ser 115 volts por raiz de 3. E outras não são comuns, mas pode acontecer. Por exemplo, eu tenho uma tensão secundária de 110, 120, 125. Isso não é comum não, mas pode acontecer, tá? A relação tensão de potencial é definida sobre o valor nominal ali, então 13.800 por 115 seria desse casinho específico aí, tá? Ok? Lembrando que é valor nominal. E aí algumas possibilidades de arranjo, tá vendo? Tensão primária 460, 565, 13.800 e a relação nominal disso. 120 para 1, 70 para 1, 100 para 1 e assim por diante, tá? Grupo 1, o que quer dizer esse grupo 1? Ligação de fase para fase, ou seja, eu vou fazer um fechamento desse circuito primário, no exercício talvez isso fique mais claro para vocês, ligar o terminal H1 numa fase e o H2 na outra fase, tá? Isso seria TPs do grupo 1, ele foi projetado para isso, ou seja, todo o circuito de isolamento dele, toda a estrutura construtiva dele foi feita para ele ser conectado numa subestação onde eu vou no terminal da fase A e da fase B, por exemplo. Ou seja, os isoladores têm que ser projetados para suportar esses esforços de elétricos aí, tá? Já no grupo 2, grupo 3, né, é um TP que foi construído para ligar de fase à terra, por exemplo, aquele pedestal que eu mostrei nas fotos, tá? Naturalmente são os mais comuns de sistema de alta tensão, tá? E a diferença entre o grupo 3 e o grupo 2 é que o grupo 2 ele foi projetado para trabalhar em sistemas solidamente aterrado e o grupo 3 não. O grupo 3 é para um sistema que o aterramento não é grande coisa. E qual que é a diferença basicamente deles? É no investimento, no custo que se adiciona no projeto de um transformador desse para suportar as sobretensões.
Quando você tem um sistema solidamente aterrado, bem aterrado, se você tem um curto na fase A, a fase B e C não tem sobretensões, ou seja, o sistema não tem sobretensões. Então você pode construir um isolador que não precise suportar sobretensões. Já o grupo 3 não, você tem que construir um TP que ele suporte elevações de tensão. Tudo bem? Isso é só uma tabelinha para ilustrar. Aí, né, dá para ver a conexão de um cara desse aí. A gente consegue ver aqui que ele está ligado aqui no terminal da fase aqui, por exemplo, a fase A. Ah, onde é que está o outro terminal? Está aqui na base. Ele está aterrado nessa estrutura aqui. Então, no primário, ele está medindo a tensão da fase A para essa base aqui, que provavelmente vai estar ligado no neutro, que pode estar ligado no terra também. Ok? Onde é que é a saída do secundário? Esses dois terminais que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, aqui é a saída do secundário dele, que sai a tensão de 115 volts. Tudo que eu falei sobre grupos está sendo representado aqui nesse slide aqui. Bom, classe de exatidão é algo importante para vocês entenderem. Eu posso ter alguns valores de classe de exatidão, por exemplo, menor do que 0,3. Não é padronizado, mas pode ser um transformador de potencial padrão utilizado para testar outros TPs. Medição em laboratório ou medições especiais, ou seja, muito raro, ele é projetado para ter um erro muito pequenininho. Ou seja, ele vai reproduzir o sinal de tensão no secundário com um pequeno erro de fase e um pequeno erro de amplitude apenas, ok? Ou seja, se ele reduzir em 100 vezes, ele vai reduzir em 100 vezes com um erro aí no máximo 0,3%, menor do que 0,3% aí, tá? E aqui vocês vão entender essa questão do módulo e da fase. Classe de exatidão 0,3, medição, ou seja, usado para faturamento, porque você não quer medir valores errados de tensão para calcular potência, sendo que você vai pagar por essa potência ou receber por essa potência, por exemplo, ou energia. Então, quanto menos erro tiver, menos erro você vai ter de faturamento, ok? Já outros, classe 0,6 ou até 1,2, são aplicações diversas, medição de energia, para de faturamento existe, mas eles tentam evitar. Alimentação de relé, alimentação de instrumentos de controle, voltímetros, fazemos, ou seja, aplicações gerais aí, em geral são TPs classe 0,6 ou 1.2. Bom, e o que quer dizer essa codificação que eu mostrei lá na plaquinha lá atrás? Por exemplo, essa aí, ó, 0,6P12,5. Primeiro P, que é indicando que é um transformador de potencial. O 0,6 é a classe de exatidão dele. E o 12,5 é quem é a carga nominal dele, que a gente chama de potência máxima, que esse cara garante a classe de exatidão de 0,6. Lembra que eu falei, quanto mais carga tiver no secundário de um TP, maiores vão ser os erros? Pelo aquele circuito que eu mostrei lá atrás. Então o fabricante está falando o seguinte, opa, se você colocar no secundário uma carga de no máximo 12,5 VA, o máximo erro que você vai ter vai ser de 0,6, tá ok? E aí esse 0,6 corresponde a uma região, uma amplitude de fase uma amplitude e um valor de amplitude de erros máximos que podem aparecer, tá ok? Se você botar uma carga, por exemplo, de 30 VA no secundário, ele não vai queimar, ele vai continuar funcionando, ele só não vai ter essa exatidão que o fabricante informou na placa, tudo bem? Isso na representação MNT. Vocês vão ver que tem outros tipos de representação, por exemplo, a ANSI. A ANSI aí ela muda a carga nominal aí para codificação, por exemplo, WXY, onde cada um desse aí corresponde a uma certa carga. Tudo bem? Bom, quando a gente fala classe de exatidão, né, a gente está falando de amplitude e falando de fase. Quando fala-se a diferença angular entre um fasor e o outro seria a fase. E elas são tão pequenininhas que a gente não trabalha em graus, não. A gente trabalha em minutos. A gente sabe que um minuto tem 60... um grau tem 60 minutos. Então, nesse pior caso aqui, ó, eu tenho um defasamento de 1 grau entre o fasor do primário em relação ao secundário. E a relação de transformação, sem pensar na relação mesmo de 100 para 1, por exemplo, 1 para 1 seria o ideal. Seria aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, o V1 em cima do V2', ou seja, eles teriam o mesmo módulo e teriam o mesmo ângulo. Esse seria esse ponto aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Nesse caso não, aquele fasor lá, a gente consegue ver que o V1 tem um ângulo diferente do V2, esse ângulo gama aqui, ó, dado em minutos. E a amplitude também.
em vez de ser 1 para 1, esse cara aqui é 1.002, igual vocês estão vendo lá. Então, quando a gente fala aí classe 03, é um ponto que caiu aqui dentro. Então, ele pode ter no máximo erros de amplitude de 0,003 para cima e 0,003 para baixo. E variações de fase de menos 15 graus a mais 15 graus, sendo que a composição desses caras me dá uma região de um paralelogramo desse aqui, tá ok? Não vou entrar no mérito de como chegaram nesse paralelogramo, tá? Mas é interessante esse cálculo desse erro aí sim. Se alguém quiser correr atrás, pode me perguntar que eu explico como chega nesse paralelogramo aqui. Portanto, os erros menores, a classe 03, fica um pouco maior a classe 06 e maior ainda a classe 1.2. Tudo bem? E aqui, como falei na ANSI, né, você pode ter cargas padronizadas, a W é 12,5, a X é 25, a Y é 75, a Z é 200 e a ZZ é 400. E naturalmente cada carga dessa pode ter um fator de potência de trabalho, tá? Tem que lembrar que um TPD se alimenta medidores de tensão. E, como eu falei para vocês, esses medidores de tensão são galvanômetros. E, em geral, galvanômetro tem indutâncias, tem um fator de potência baixo. Por isso que eles trabalham aqui com 0,1, 0,7, 0,85. Em geral, os fatores de potência são baixos por serem cargas com característica indutiva. Bom, outras informações importantes que vocês vão ver na placa é, como eu falei, né, a indicação H1, H2, indicando que esses terminais são os terminais do primário, e X1, X2, indicação dos terminais secundários, ok? Lembrando que a polaridade está no H1 e no X1. Ou seja, se a corrente entra no H1, ela vai sair no X1, ok? Bom, isso aqui é uma relação única, um TP com relação única. E essa simbologia aqui com 4 terminais no primário, por exemplo, é relação dupla com o primário em 2 seções para ligação em série paralela. Ou seja, no enrolamento primário, eu tenho 2 segmentos individuais de enrolamento primário. E eu posso combinar eles em paralelo ou em série. Isso aí muda o quê? Muda a relação de transformação. Outra forma de representar é quando eu tenho um TAP com derivação. Ou seja, eu tenho 3 terminais aqui, por exemplo, no primário. Isso poderia também ser no secundário, tá? Sendo que eu tenho um enrolamento único com acesso a pontos distintos de TAP. E aí eu posso trabalhar também com esses terminais para outras relações de transformação. É a mesma coisa, né? Só que do lado secundário, tá? E a mesma coisa os 2 enrolamentos no secundário, igual eu mostrei aqui atrás aqui. Bom, alguns símbolos que são importantes para vocês entenderem bem essa questão da placa, para vocês poderem olhar a placa e entender o que está sendo informado ali. Ó. Uma delas está isso aqui, ó, o 2 pontos. Deve ser usado para evitar relações nominais. Por exemplo, a relação 100 para 1. Eu uso 2 pontos para aplicar essa relação. O hífen deve ser usado para separar relações nominais de enrolamentos diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, aqui enrolamentos diferentes, eu posso ser... Esse cara pode ser, dependendo da configuração que eu trabalhar, 700 para 1 ou 1200 para 1, ok? E aí você vendo isso já sabe que são 2 enrolamentos independentes. O sinal X, aí ó, deve ser usado para separar tensões primárias nominais e relações nominais dos enrolamentos destinados a serem ligados em série ou paralelo. A combinação ali que eu vou trabalhar com aqueles 2 caras ali. Então eu posso ser ou 69.000 para 1, ou 13.800 para 1, ou 120 para 1, dependendo do arranjo que eu fizer entre esses caras aqui. Se eu trabalhar só com um em série paralelo, eu vou ter essas combinações que vocês estão vendo aí, por exemplo, ok? A barra não, a barra já indica quando eu tenho o TAP de derivação. Quando eu tenho a derivação, como vocês estão vendo aqui, essa relação de transformação ela pode ser indicada tanto o nível de tensão, no primário, como também a relação de transformação aqui. Então, olhando isso aqui, eu já sei que é um TP com TAP. Ok? Para finalizar aí, né? Já estamos chegando nos finalmente aí das coisas que eu entendo ser pertinente para vocês. Algumas ordens de grandeza, de potência, de cargas que esse TP tem que alimentar. Por exemplo, um medidor de kWh, ele consome de 5 a 8 volt-ampere. Ok? Olha o fator de potência dele aí, ó, 1 e 2 watts. Ou seja, ele consome muito mais potência reativa do que potência ativa. Isso você vai ver com a constância, medidor, kVAR, watímetro, varímetro, motor de medidor de demanda, autotransformador, voltímetro, frequencímetro, ou seja, um conjunto de cargas
Lembrando que essas cargas aí, em geral, são eletromecânicas. Em geral não, né? Cada vez mais está sendo substituído. Mas dá para ver que são cargas elevadas, não são cargas pequenas. E muitas vezes um TP desse, ele alimenta mais do que um instrumento. Ele não é utilizado apenas no voltímetro. Ele é utilizado no voltímetro, no watímetro, no relé de proteção. Então você vai adicionando, vai somando essas cargas, porque tudo isso aí vai estar em paralelo. E aí você vai somando essas cargas para ver qual a carga total de um transformador de potencial desse. Ok? Em geral, agora, os medidores eletrônicos têm uma carga muito pequenininha. E isso é uma vantagem, porque o medidor eletrônico tendo uma carga pequenininha, a corrente no TP é pequena, os erros nele ficam pequenos. Para finalizar, é só um dado de catálogo aí, um catálogo antigo, sendo qual a norma que trabalha, as tensões que podem ter nesses possíveis produtos aí que forem comprar aí. Tensão secundária 115, 220, 110, ou seja, você pode escolher um modelo que atenderia isso. Frequência nominal, nível de isolamento, qual grupo de ligação, classe de temperatura. Eu nem comentei pra vocês a questão de classe de temperatura, isso aí é bem antigo. O fato é que vocês futuramente vão pegar dados de placa aí e vão ter que dados de placa e catálogos para poder escolher um TP adequado para vocês aí. E essa é a ideia dessa aula e passar os princípios para vocês disso. Tudo bem? Então, próxima aula, né, vamos entender como funciona o medidor de corrente. Nos mesmos moldes que a gente fez aqui de tensão, a gente vai fazer para o de corrente. Do mesmo jeito, as características desse processo de transformação. Quais são os principais transdutores das diversas faixas de transformação. E os erros associados, do mesmo molde que a gente fez aqui com o transformador de potência e voltímetro. Ok? Então é isso aí, tá aí meus contatos aí, fiquem à vontade. Um abraço para todo mundo aí, até a próxima.